Bem-vindos à nossa segunda aula da jornada Guardiões da Ayahuasca. Na primeira aula, você aprendeu algumas informações essenciais sobre as sagradas medicinas, sobre como escolher um bom instituto, aprendeu sobre as limpezas, sobre o preparo, sobre o que pode, o que não pode, quem não pode consagrar. E nessa segunda aula, a gente vai falar propriamente dito dos guardiões, dos dirigentes, e se você é apenas paciente, vai servir para que você analise o trabalho das pessoas que estão te guiando, uma vez que a energia derramada no campo é a energia do dirigente e dos seus guardiões. Então é essencial que isso esteja alinhado. Então nessa aula eu quero falar de alguns pontos essenciais para um bom ancoramento, para um trabalho protegido, para que você também se sinta bem ancorado no trabalho. Vamos então juntos nessa jornada? E para começar, eu quero trazer uma informação extremamente importante. E qual é essa informação? Não existe cerimônia de ayahuasca sem um rezo de ancoramento. O que é o rezo de ancoramento? É necessário que todos aqueles que estarão servindo no campo estejam com a sua vibração limpa para derramar essa energia pura no campo. Você que está indo trabalhar não pode chegar no dia da cerimônia e encontrar um dirigente ansioso, nervoso, sobrecarregado dos problemas que ele teve durante a semana. Você está indo para se curar, você está indo para se melhorar. Então, a pessoa que está como âncora do trabalho precisa estar bem. Isso não significa que o dirigente ou os guardiões não tenham desafios nas suas próprias vidas, mas significa que por aquele dia ele conseguiu se trabalhar, se preparar espiritualmente para deixar esses problemas de lado e receber você com a energia mais pura que for possível. Então, na véspera, geralmente sempre um dia antes da cerimônia, e eu já vou explicar por que um dia antes, né? É necessário que todas as pessoas que vão trabalhar no trabalho de ayahuasca, na cerimônia de ayahuasca, façam uma consagração para purificarem a própria energia e fazerem o seu próprio processo, o seu próprio trabalho. Porque é diferente consagrar a ayahuasca servindo. Aliás, caso você não saiba, não existe trabalho de ayahuasca em que o dirigente e os seus guardiões não consagrem a medicina. Para entrar na frequência vibratória da ayahuasca, é necessário sim consagrar a ayahuasca, ainda que uma dose menor, mas é necessário consagrar a medicina. Então, se você consagra em algum instituto e você não vê os dirigentes ou guardiões consagrando a medicina, isso está errado. Ah, Sabrina, tem um guardião meu que infelizmente não vai poder consagrar a medicina porque ele está com problema XPTO. O ideal, se for possível, é que então esse guardião não esteja trabalhando como guardião no dia do trabalho. Da mesma forma, evite ao máximo colocar como guardião alguém que não participou do ancoramento, porque essa pessoa vai vir com os problemas dela do dia a dia. Ela não vai ter se purificado. Ah, é só fazer um sopro de rapé e tá tudo certo. Não é a mesma coisa. Até porque no ancoramento, você e os seus guardiões poderão se entregar 100% para os seus processos, coisa que quando você está servindo não acontece. Você pode falar, ah, mas eu recebo muito quando estou trabalhando no campo, mas é um recebimento diferente. A pessoa que está ancorando o trabalho, que está como guardiã em uma cerimônia de ayahuasca, vai sim ter processos de cura, vai ter processo, vai receber muita coisa, mas o foco, a responsabilidade em servir é muito maior, então ela não recebe da mesma forma. Por isso que esse ancoramento, ele é indispensável, assim como é indispensável que aqueles que estejam ancorando o trabalho consagrem a medicina. Essa coisa de a pessoa está servindo, mas ela por alguma razão está num tempo de descanso da medicina, isso não existe. É até uma certa irresponsabilidade. A pessoa que está servindo, ela precisa sim entrar na mesma frequência energética dos pacientes. Senão, como é que ela vai servir com excelência? É simplesmente impossível. E por que que o ideal é que essa consagração seja feita logo na véspera da cerimônia? Porque se você fizer uma semana antes, por exemplo, você fez o ancoramento uma semana antes ou alguns dias antes. Naquele intermezzo entre o ancoramento e a cerimônia, 1000 coisas vão acontecer, sujando a sua energia. Você vai se desentender com alguém,
Você vai ser fechado no trânsito, vai ficar nervoso, vai ficar estressado, e essa é a vibração que você vai levar para a sua cerimônia. Então, para que o seu campo esteja limpo, purificado e você derrame isso sobre os seus pacientes, qual é o ideal? Que na véspera você faça essa consagração e logo no dia seguinte você já faça a cerimônia de ayahuasca. O ancoramento, ele serve para que você limpe as energias do local onde você está servindo a medicina e imprima a sua energia, a energia do trabalho, dentro do tema, dentro do foco principal, e para que você purifique a energia das pessoas que estarão servindo. Às vezes você vai ancorar o trabalho num lugar que é puro, que só acontece em cerimônias de ayahuasca, um local que já é ancorado. O local está perfeito, mas e as pessoas que estarão servindo? Elas também precisam se purificar. Por isso, o ancoramento antes da cerimônia é indispensável. Como é que funciona a anamnese, Sabrina? Muita gente me pergunta. A anamnese é algo que tem que ser feito bem antes do trabalho acontecer. Não faz sentido você aplicar uma anamnese no dia da cerimônia. Eu vejo muitos institutos, já fui a vários institutos, em que o dirigente pergunta quem preencheu a anamnese? E aí sai distribuindo um monte de ficha impressa para a pessoa preencher. Então, na verdade, não é uma anamnese que a pessoa está preenchendo, é uma ficha de responsabilidade. Literalmente isso. Porque a anamnese serve para diagnosticar se você tem algum problema que te impeça de consagrar. O que não faz sentido é você preencher isso na hora de consagrar. Porque quando chega ali, muitos dirigentes não vão impedir você de consagrar. Então, se existe um filtro real sobre isso, que realmente se importe com a tua saúde, ele vai ser feito antes, certo? Geralmente pelo Google Forms, em uma ficha em que você vai preencher. Aquilo vai ser lido pelo dirigente, ele vai olhar se tem algum ponto, de repente, incoerente. Eu já precisei fazer chamadas de áudio, de vídeo com o paciente para esclarecer alguns pontos que o paciente tinha colocado ali na ficha. E além das perguntas relacionadas aos problemas que a gente já sabe, que foram falados na aula passada, que são incompatíveis com a ayahuasca, a gente precisa lembrar de abordar os sintomas. Porque às vezes você fala assim, você tem esquizofrenia ou histórico familiar? E a pessoa fala que eu saiba não. Mas aí quando você começa a trazer os sintomas, a pessoa fala, opa, eu tenho uma pessoa na família que se comporta desse jeito. A pessoa não sabe como é a doença, mas a partir da sintomatologia, a pessoa consegue identificar. E aí já acende um sinal de alerta para você. Fora a parte de remédios controlados, que muitas vezes você vai precisar de 10, 15 dias para descontinuar o remédio. Então é essencial que assim que a pessoa entre em contato com você, você já aplique essa anamnese para ver se ela pode realmente consagrar. E a anamnese, ela serve para isso, para assegurar de que aquele paciente não vai ter nenhum tipo de problema no seu instituto. Isso não só é uma segurança para ele, para a saúde dele, como para você que é dirigente dessa casa que você ancora. Na aula passada, eu falei sobre ataques espirituais que eu vivenciei em processo, e não foi só em uma cerimônia, eu já fui a muitos institutos, e eu gostaria de trazer um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, uma vez que a ayahuasca é uma medicina que abre muitos portais, e ela realmente acaba trazendo acessos para seres espirituais adentrarem o campo. O que a gente precisa trazer sobre isso? A proteção espiritual, ela começa no momento exato em que aquele dirigente decide realizar uma cerimônia. Neste exato momento, ele já tem que abrir o portal com a proteção. Como é que a gente protege esse portal? Primeira coisa, o poder da oração diária. Abrir o portal energético, comece a orar todos os dias. Cada paciente que entra, você coloca o nome numa lista e você começa a trazer ancoramento para aquele paciente. Mas se você não elegeu os mestres com quem você trabalha, você não sabe qual é a egrégora espiritual que está junto contigo, você vai ter um trabalho extremamente confuso. Então aí já começam os ataques espirituais no seu trabalho. Você não sabe em quem está ancorado o trabalho. Isso é essencial. A partir do momento que você sabe quais são os seus mestres, você vai orar para quem? Para eles, todos os dias. E é importantíssimo para que você tenha um trabalho alinhado, que você estabeleça um tema. O que exatamente você vai trabalhar? Porque as pessoas têm inúmeros problemas. Um tem problema com relacionamento, o outro tem problema financeiro, o outro está com uma doença física, o outro tem vício em drogas. Então, cada um vai trazer uma demanda, vai trazer uma questão para trabalhar dentro do seu trabalho de ayahuasca. Como você filtra aquilo que vai ser trazido para o seu campo para uma assertividade maior? Você precisa trabalhar com temas, com uma temática.
A temática vai ser a locomotiva do trabalho e ela vai despertar o interesse das pessoas certas para virem na sua cerimônia, o que acaba reduzindo a confusão do trabalho ou zerando essa confusão. Se eu tenho um trabalho que eu coloco lá o tema de criança interior, somente quem se conectar com esse tema vai vir para esse trabalho. Se eu estou trabalhando família, somente quem tem aspectos relacionados à família vai vir para esse trabalho. E assim você consegue criar uma harmonia muito maior para o seu trabalho. Você estabelece uma sinergia para a sua cerimônia. Então, não ignore a força e o poder do tema, porque quando você estabelece um tema, até mesmo na hora de escolher quais músicas você vai colocar, você já vai ter um norte. Opa, eu vou trabalhar a criança interior. Quais são as músicas que eu posso colocar nessa playlist? Um som de útero em algum momento? Músicas relacionadas a se divertir, a criança interior, a honrar a si mesmo? Tem várias canções que dá para você colocar durante um trabalho de ayahuasca que honrem a criança interior. Então, esse norte já vai trazer uma coerência maior para o trabalho. E uma coisa que eu tenho para mim e recomendo para você também, mas essa é uma conduta minha, você adota se você quiser, eu que decidi fazer assim, é não levar as pessoas além de lugares que eu já fui. Então, por exemplo, eu não tenho qualquer experiência com drogas, eu jamais utilizei drogas. Então, eu não sei como é a cabeça de uma pessoa que utiliza drogas, quais são as coisas que ela sente, o que ela precisa atravessar, qual é a dificuldade que ela tem de largar esse vício. Aqui na Chave Mestra, quando alguém chega com esse problema, eu encaminho para casas que eu sei que fazem esse trabalho, porque eu não tenho lastro, eu não tenho vivência para conduzir uma pessoa espiritualmente nesse caminho. E aí eu tenho essa responsabilidade espiritual de fato trabalhar aquilo que eu já curei. Eu tenho vivência em muita coisa, já passei abandono de pai, de mãe, problemas de relacionamento conjugal, já passei por escassez financeira, por falência da minha empresa, todo tipo de problema, já passei depressão, ansiedade, fobia, traumas, tudo que vocês podem imaginar, mas vício é uma coisa que eu não tenho lastro, não tenho experiência, então eu não conduzo pessoas nessa parte. Eu sempre lanço temas de cerimônias que sejam condizentes, coerentes com aquilo que eu entendo, porque aí sim eu sei o que as pessoas vão sentir, eu sei o que elas precisam atravessar, e toda a construção de playlist, de hipnose, no meu caso eu trabalho com hipnose, vai permear em torno desses temas, os quais eu já vivenciei, os quais eu já transmutei. Eu não sei quem sabe, mas eu sou musicista profissional e desde criança trabalho também com a música. Então eu vivi da música durante muitos anos da minha vida, tenho uma facilidade maior de lidar com as frequências sonoras e geralmente quando eu vou escolher a playlist, isso é uma dica para dirigente. Eu tenho uma forma diferente de compor a playlist. Eu pego uma folha sulfite, um lápis e eu construo uma história. Eu penso assim, qual é a história que essa playlist vai contar? Então, por quais lugares eu quero que os meus pacientes caminhem durante essa playlist? Aqui na Chave Mestra, os nossos trabalhos são bem marcadinhos. Então, eu sempre sei, opa, no primeiro servimento eu vou trabalhar esse tema aqui. Dentro do grande tema da cerimônia, eu quero que os meus pacientes passeiem por esse lugar. Aí eu tenho a construção da hipnose, trago os tópicos daquilo que eu vou trazer, o resto é canalizado, mas eu tenho um norte. E eu já sei no final de cada servimento, quando eu fechar aquele portal de cura, qual é o resumo, mais ou menos, que eu vou trazer. Claro que ali entram muitas canalizações, eu me permito, sou o canal para isso, né? Mas eu sempre termino aquele portal trazendo um resumo. E eu pego o microfone e sempre fecho o portal no microfone, trazendo para as pessoas quais foram os maiores aprendizados daquele portal. Então, eu trago um resumo geral do que foi vivenciado ali, na hipnose, nas frequências das músicas. E isso é uma forma de enraizar esse trabalho em cada paciente. É uma forma da gente conseguir trazer clareza do que foi trabalhado em cada um dos portais. Então, os trabalhos são muito bem marcados em cada um dos portais aqui na Chave Mestra. Uma outra coisa que nós precisamos trazer para os dirigentes: não deixem o salão sujo. Como vocês recebem a rainha da floresta em um salão sujo? Vocês conseguem trazer isso para uma metáfora? A rainha chega no salão, cheio de balde com vômito até a boca, um monte de papel higiênico espalhado.
Vocês conseguem imaginar uma rainha adentrando um salão sujo? Isso não é só sobre a sujeira física, visível, mas também a sujeira energética que fica ali. Então eu preciso trazer para quem é dirigente e guardião, assim que uma pessoa acaba de vomitar, você precisa recolher aquele baldinho e colocar um limpinho para essa pessoa, tirar aquela sujeira do campo. Certa vez eu estava consagrando a medicina da ayahuasca em um outro instituto e eu vi um balde parado ali, tinha muito vômito naquele balde. E eu comecei a ver na força uma fumaça preta saindo daquele balde. Eu via, literalmente eu via. E aquela fumaça, ela pegava um paciente, o paciente começava a vomitar. Ia pro próximo, o próximo começava a vomitar. E assim, quando menos se esperava, o campo inteiro estava vomitando. Por causa da energia de um balde que estava sujo, que ninguém recolhia. Então, pelo amor de Deus, isso é pecar no básico. Não façam isso. E falando sobre aspectos biológicos e trazendo essa questão do vômito, vocês sabem quantas bactérias existem no vômito? São inúmeras. Você pode pegar hepatite C em contato manual com o vômito de outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos institutos gostam de descartar o vômito na natureza, não é mesmo? Fazem dessa forma para preservar a natureza. Eu preciso dizer que hoje já existem saquinhos biodegradáveis que não agridem a natureza. E é muito mais higiênico e seguro para os seus pacientes. Então, evite deixar que as pessoas vomitem direto no balde. O balde, por ser de plástico, ele vai acabar concentrando ali várias bactérias que nem com calor não morrem. Você precisa saber disso. Então, é anti-higiênico, é arriscado. A próxima pessoa que pegar naquele balde, porque às vezes só bate uma água e entrega para o próximo, ela vai acabar entrando em contato com alguma bactéria que está ali, ela pode adoecer após a cerimônia. Então, esse é um ponto que a gente precisa tocar. Acima de tudo, a segurança e a saúde precisa se estabelecer, tá certo? Então utilize saquinhos biodegradáveis, já joga o papelzinho dentro do balde também, né? Que geralmente quando é só o balde, a pessoa tem que jogar o papel fora do balde para poder descartar a limpeza. Então tira do seu caminho esse tipo de trâmite. Traga mais higiene, use álcool em gel. Trocou um saquinho, lave a mão para depois você montar o saquinho no próximo baldinho. São condutas de higiene que trazem segurança para o seu paciente. E ainda falando sobre essa questão de higiene, é legal trazer também que cada paciente tem que ter a sua garrafinha. Se for o caso, compra um canetão, bota um rótulo, escreve o nome do paciente, porque a coisa mais comum que tem é durante a força da ayahuasca as garrafinhas desaparecerem no campo. E no meio do desespero, o paciente começa a abrir limpeza, eu já vi guardião pegando a primeira garrafa que encontra. Quantas vezes a minha garrafa não foi parar na mão de paciente porque não achavam a garrafa do paciente? Gente, pelo mesmo motivo que se coloca saquinhos nos baldinhos, não se compartilha de garrafa de água. É o mesmo problema. A pessoa vomitou e vai botar a boca na sua garrafa. Pelo amor de Deus, gente, isso aí não existe. Cada um tem que ter a sua garrafa, não é frescura, é higiene. Isso é importante de ter no campo. Cobertores, colchonetes, passe para as pessoas, cada um leva o seu colchonete se a casa não disponibilizar para todos os pacientes, cobertores, né? Não é legal que, de repente, a pessoa fala, não vou levar não, aí chega lá, precisa deitar e tem que usar o do colega, e o colega que deixou o dele ali à disposição, quando vai usar, tem alguém deitado. Então, são coisinhas, regrinhas, que parecem ser simples, mas que trazem mais conforto. Já aconteceu de eu levar cadeiras de praia e colchonete para consagrar em algum lugar, porque eu queria, em algum momento, se eu quisesse deitar, ter o meu colchonete à disposição. E queria ter minha cadeira caso eu quisesse ficar sentada. E eu tô lá sentada, alguém, posso usar seu colchonete? Você não vai falar que não. Aí você vai lá e empresta seu colchonete. De repente, bate aquela bad, você precisa deitar e seu colchonete está ocupado. Então, são coisinhas que dá para evitar. Então, essas coisinhas precisam ser ditas nos alinhamentos com os pacientes. Não espere o bom senso das pessoas. Trabalhe com regras para ter um trabalho alinhado, organizado e confortável para todo mundo. Falando sobre a parte de sal grosso e defumação, eu diria que são duas coisas indispensáveis em qualquer cerimônia. Primeiro, o sal grosso, em volta de todo o salão, em volta de todo o campo, onde as pessoas vão consagrar, tá certo? Se você puder colocar um copinho de água com sal também no seu altar, é uma forma de você ver como é que o seu campo está naquele dia. Se começar a borbulhar coisa, aquele sal tá trabalhando, tá?
canalizando energias ali, limpando o seu campo, limpando os portais, tá certo? Então faça primeiro o selamento com sal grosso, depois você entra com a defumação. Defumação é como uma vassoura. Ela varre, tem que estar tudo aberto, as janelas, portas do estabelecimento tem que estar abertas. Você vai sempre do final para a porta, né? Você sempre vai varrendo em direção à porta aquela energia, tá certo? Defumação a cada abertura de portal. Você tem que limpar o que ficou no primeiro portal, no segundo portal, para depois você servir o outro portal. Toda vez que eu vou servir a segunda dose, eu já deixo uma música de deixa para defumação. Então, o que a gente faz? Todos os guardiões aqui já sabem que é esse o sistema. Eles já começam a olhar todos os baldes, ver se tem papel em algum lugar. Isso já é feito o tempo inteiro, mas a gente sempre dá essa conferida antes, porque a gente vai receber a rainha novamente no salão. Então, para receber a rainha, a gente deixa o salão absolutamente limpo. Nem baldinho com papel, nem vômito, nada. Tudo tem que estar absolutamente limpo. E depois de tudo limpo, a gente passa uma defumação para a gente literalmente resetar aquela energia do primeiro servimento. E aí eu trago todo o resumo do que foi trabalhado no primeiro servimento e convido as pessoas para virem para o segundo servimento. Observação no altar. Nós não servimos os pacientes na cama. E por que, Sabrina? Porque a medicina, a ayahuasca, é uma rainha. Você imagina a rainha indo até o súdito? Não, ela não vai. É ele que vai até ela. Ah, mas a pessoa tá com a perna bamba, não consegue levantar. Então não é para consagrar. Se não consegue nem ficar de pé, não consagre. Mas se conseguir ficar de pé, venha até o altar para receber a rainha. É no altar que a gente serve a ayahuasca, jamais na cama do paciente. Tem alguns detalhezinhos que são mega importantes de serem trazidos aqui para você que ancora os trabalhos de ayahuasca. Um deles é que você delimite o espaço onde os seus pacientes irão ficar. Porque senão eles saem daquele campo fechado de proteção que você ancorou. E a gente sabe que a medicina chama, a floresta chama, e às vezes o paciente, dependente do local onde ele está consagrando com você, ele vai se sentir convidado a ir para o meio da mata, a sair andando, a ir embora. Então, esses avisos, é legal você fazer um briefing de início de cerimônia, trazendo as explicações principais para quem é novato, para quem já é experiente também recordar de algumas regras. E aí, nesse momento de briefing, você vai falar para os pacientes não saírem de um determinado local. Eu também costumo pegar as chaves dos carros, para todo mundo que vem de carro, porque já aconteceu aqui na chave mestra de um paciente de fininho deixar a cadeira, deixar tudo que ele havia trazido e simplesmente de fininho sair andando e o carro que estava estacionado num espaço que era na rua, né? Os carros ficavam na rua nesse local. Ele foi de fininho, saiu, pegou o carro na força da ayahuasca e foi embora. Então, assim, tem que ter muita atenção. A partir daí, a gente ficou muito mais cuidadoso com relação a esse tipo de situação. Para evitar esse tipo de problema, a gente já pega as chaves do carro, guarda e só devolve no final do processo. E é importante falar para as pessoas que vierem consagrar que elas estarão num sistema de retiro. Então, evita receber paciente que tenha compromisso no dia seguinte, que saia correndo da cerimônia. Ah, mas eu tenho compromisso às 6, 7 horas da manhã. A melhor coisa é o paciente nem vir quando é assim. Então, tenha já uma perspectiva de horário que você costuma ter nos seus trabalhos para que o paciente venha ciente de quanto tempo ele vai precisar dispor, para que ele não assuma um compromisso logo no dia seguinte sem o tempo ideal de repouso. Tá certo? Esse é um ponto que a gente costuma prestar muita atenção aqui também. Sobre a questão dos banheiros, vocês precisam avisar aos participantes da cerimônia que não tranquem as portas dos banheiros. Pode acontecer da pessoa passar muito mal lá dentro do banheiro e aí não tem como ninguém acudir porque a pessoa se trancou no banheiro. Se for possível, remover as chaves dos banheiros é a melhor coisa. E aí você sempre combina. Quando a porta estiver encostada, tem gente. Quando estiver totalmente aberto, o banheiro está desocupado. Algumas regrinhas assim você pode colocar ali. Outra coisa que eu sempre digo para os pacientes aqui na chave mestra é: levantou para ir ao banheiro? Leva o seu baldinho junto com você. Porque às vezes no meio do caminho dá vontade de abrir limpeza. Às vezes vai ao banheiro e dá vontade de abrir limpeza de vômito também. Então é legal a pessoa sempre ir ao banheiro já com o seu baldinho para evitar determinados acidentes. Durante o processo de ayahuasca, a introspecção é o foco maior de todo mundo,
né? Então, a regra do silêncio precisa ser estabelecida logo no início do trabalho. No entanto, aqui na chave mestra, eu percebi que a conversa terapêutica, preste atenção, não é qualquer conversa. A conversa terapêutica, ela acaba ajudando demais a trazer clareza para os processos dos pacientes. Então, eu permito a conversa terapêutica, mas com algumas regras. Geralmente, eu tenho um espaço mais afastado do campo que eu já elejo para o caso de alguém precisar conversar. E eu sempre deixo avisado, se alguém precisar falar alguma coisa, levanta a mão, um dos guardiões vai conduzir você até o local adequado para que você possa ter essa troca com a pessoa. Porque num campo de ayahuasca, o que se fala de um lado se ouve em alto e bom som do outro. Você fica com sentidos extremamente aguçados. Então, por essa razão, a gente tem um local mais afastado, mais dentro do campo, para ter essas conversas terapêuticas, conversas guiadas, centradas no processo do paciente. Mas que fique claro que não é um paciente conversar com o outro. Não, esse paciente que precisa desabafar, precisa transmutar através da fala, e isso existe. Eu transmuto muita coisa através da fala, da conversa, do desabafo. Quantas vezes eu não fui a institutos confiáveis, com terapeutas experientes, em que eu precisei passar por esses processos de conversa terapêutica e aquilo me trouxe uma clareza extraordinária do meu processo. Então a conversa na ayahuasca também é importante e, aliás, é muito rica quando você conversa na força da medicina. É sensacional, tão sensacional, que eu conversando com os meus guardiões, falei, nós temos que fazer o rezo da conversa para todo mundo fazer trocas na força, porque isso é realmente muito agregador. Mas a gente não fez ainda, no entanto, num trabalho convencional, a gente respeita o silêncio no campo, pede que se respeite, deixa isso claro, mas reserva um espaço para aqueles que precisem realmente dessa troca por meio da palavra. Todas essas recomendações são frutos de um bom tempo de caminhada. Tem algo também que é legal trazer, que é sobre as roupas. A gente sempre orienta que as mulheres não venham com roupas decotadas, muito justas. Por quê? Porque vai despertar a atenção para um lado que a gente não quer despertar. A gente não quer ativar a energia sexual no campo e fatalmente se essas mulheres vierem trajadas de uma forma muito chamativa, acabarão chamando atenção para esse lado. É claro que a gente honra o sagrado feminino, então as mulheres vêm maquiadas, vêm arrumadas, não que seja uma exigência, mas geralmente aqui o pessoal costuma vir assim. A gente fala para virem de saia, de vestido, não é obrigatório, mas é uma forma de honrar o sagrado feminino, né? Usar roupas claras, a cor clara sempre acaba sendo melhor também do que as roupas de tecido mais escuro. E tudo isso é recomendação para que o trabalho seja mais agradável, mais confortável. Então, a gente quer uma neutralidade energética no campo. Então, nada de chamar a atenção do irmãozinho do lado para um aspecto sexual. Isso não vai ser positivo. Então, a gente precisa criar um campo de pureza, tá certo? Então, uma dica legal de você passar para os seus pacientes também. Agora eu quero conversar com você, paciente, guardião ou dirigente, sobre algo muito importante, que é comprometimento. Assim que o trabalho é marcado, você é convidado ou a participar como paciente, como guardião, você tem ali a oportunidade de assumir um compromisso ou não. A meditação do Tao, não sei quem aqui conhece, tem uma frase que eu acho bárbara, que é a seguinte: não se comprometa facilmente. E eu meditei sobre essa frase durante anos. Não durante meses, mas durante anos. Não se comprometa facilmente. Porque às vezes a gente quer participar de tudo, a gente quer ajudar em tudo, mas a gente precisa olhar para a nossa vida, para a nossa rotina, para o que é possível, para o que não é, para o momento, para a energia, sentir o chamado, enfim, tudo. Uma vez que você deu a sua palavra, cumpra. Não falte, principalmente a compromissos espirituais. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você quer saber quais são os gatilhos que fazem muitas vezes você não se comprometer verdadeiramente com o compromisso quando o assunto é cerimônia de ayahuasca? Quer saber como é que você faz isso? Muitos dirigentes ancoram as cerimônias e cometem um erro,
Porque não param para pensar que absolutamente tudo aquilo que vem na direção deles, as pessoas que querem participar, absolutamente tudo é energia. E aí o que geralmente esses dirigentes fazem? Eles vão lá e para ancorar esse trabalho, fazem um cartaz e criam um grupo no WhatsApp. Eu vou falar dos dois lados, do lado do dirigente, a falha do dirigente e da falha do participante também, tá? Ao criar um grupo no WhatsApp, deixar o link aberto para quem quiser entrar, esse dirigente permitiu que a sua casa fosse invadida por meio mundo de energias que não estarão presentes no trabalho. Isso é péssimo. Por quê? Porque cada energia que entra deixa um rastro que vai para o dia da cerimônia. Qual que é o correto? Que entre nesse grupo da cerimônia somente quem vai participar da cerimônia. Mas aí vai ter aquele irmãozinho que vai falar assim, olha, eu vou participar com certeza, mas eu confirmo para você, ou eu faço o pagamento da energia de troca lá no dia, sei lá, 3 dias antes, 2 dias antes. E aí o dirigente aceita essa condição. Cometeu mais um erro. Por quê? Porque esse paciente provavelmente vai sofrer uma série de intempéries na sua vida e vai deixar para a última hora para pagar a energia de troca, porque se ele tiver algum problema, e ele já colocou isso na cabeça, se eu tiver algum problema, eu não vou na cerimônia. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Onde é que isso está na vida do paciente? Não está. Ele deixa para pagar a energia de troca na última hora porque ele não tem confiança nenhuma no divino, porque aquilo não é prioridade para ele, então ele deixa por último, porque se sobrar, ele vai. Mas se ele tiver qualquer problema, ele deixa você, dirigente da egrégora, na mão. E você conta com a presença dele, você tem custos para que ele esteja no espaço. E aí você flexibiliza, contando que ele estará. E aí quando bate ali 1 dia, 2 dias antes, ele diz para você, aconteceu um problema, não vou poder participar. Mas olha só, ele cocriou esse problema. No momento em que ele não fez o pagamento antecipado da energia de troca, ele já desconfiava que poderia precisar daquele dinheiro da energia de troca e por isso ele não se comprometeu contigo. Tudo é sobre comprometimento. Mas por que isso acontece com a sua egrégora? Porque você deixa, porque você permite. Porque o dia que você colocar regras e falar assim, eu preciso manter a pureza energética da minha egrégora, você não vai permitir que entre no seu grupo do WhatsApp pessoas que não vão se comprometer verdadeiramente com a cerimônia e não vão participar. É horrível quando alguém na última hora abandona o barco. Aqui, quando eu tenho algum paciente que já pagou energia de troca, senão eu nem coloco no grupo. Quando eu tenho uma pessoa que já fez o pagamento da energia de troca com antecedência, já preencheu a anamnese, já fez todo o trâmite que precisa para entrar, e essa pessoa tem um problema, porque pode acontecer da pessoa ter um problema. Quando essa pessoa sai, ela falta na cerimônia ou ela sai, eu abro um processo de banimento energético. Por quê? Porque quando sai um paciente que está confirmado, fica uma fenda, fica um buraco. Lei do vácuo quântico. Quando se cria um vazio, algo precisa entrar no lugar. E geralmente quando você tem uma fenda, uma fresta, uma brecha, o que entra no lugar? Raramente é uma energia de luz, geralmente é um obsessor ou um zombeteiro, e a bagunça começa ali, com um paciente que se comprometeu, que entrou no grupo e que no final saltou para fora do barco, tá certo? Isso não pode acontecer, então você tem que minimizar o máximo que você puder as faltas. É óbvio que no início, quando eu fiz isso esvaziou a minha casa, porque as pessoas não querem planejar. Mas olha só, você que é paciente que está me ouvindo, eu preciso te dizer uma coisa. Se você vive a sua vida fazendo as coisas em cima do laço, em cima da hora, você nunca vai construir nada na sua vida. Do mesmo jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Comece a adquirir o hábito e o comprometimento de se programar com a devida antecedência. As maiores realizações são programadas com antecedência. E se você não se compromete com a espiritualidade, quanto mais com o resto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça.
Nunca se esqueça dessa palavra. Então, quando você olhar para uma cerimônia, sinta o chamado, veja o tema, opa, eu vou. Quando você decidir que vai, tão logo for possível, faça o pagamento da energia de troca, porque isso significa que você se comprometeu. Quando a gente paga por uma coisa, a gente faz de tudo para não faltar. Isso já é um voto de comprometimento. E tem aqueles irmãos que querem fazer tudo em cima da hora porque querem espaço para que a falha aconteça. Olha que absurdo, já estão contando que algo de errado pode acontecer. E por isso não querem se planejar. Sejam co-criadores das vossas realidades. Comecem a fazer esse exercício agora, começa pelo rezo. Para você que é dirigente, não aceite gente entrando em cima da hora, bagunça toda a energia da sua casa. Aqui na chave mestra, eu faço uma lista com o nome dos participantes, eu tenho data limite para inscrição. E a data limite, ela está subordinada ao tempo de preparo que cada um precisa fazer para consagrar com segurança. Então, se eu tenho lá um limite de preparo de pelo menos 3 dias antes de ficar sem comer certos alimentos, preservar a energia, eu não posso receber ninguém depois desse prazo. E isso também está condicionado ao número de vagas. Então, a gente já deixa isso alinhado. Quando eu lancei essa regra aqui na chave mestra, um monte de gente me olhou torto, a casa ficou vazia. E aí, o que eu tenho para dizer sobre isso para vocês? As pessoas erradas precisam ir embora para que as certas possam chegar. Eu costumava ter prejuízo nas minhas cerimônias, porque eu alugava um espaço do tamanho que eu precisava para poder fazer a cerimônia, eu comprava um tanto de medicina para servir X pessoas e vinham menos pessoas, eu fazia sopa e comprava papel higiênico, incenso, vela e um monte de lenha. Tem uma despesa enorme fazer uma cerimônia. E quando as pessoas não vêm e você contou com aquele número de participantes e aquilo não veio, você sai no prejuízo, uma energia péssima para quem ancora trabalho de ayahuasca. Então eu fiz esse alinhamento com a minha alma e a partir do momento em que eu passei a utilizar essa conduta, a minha casa passou a encher de novo. Agora por quê? Porque as pessoas que estavam vindo no meu trabalho, elas percebiam que não tinha nenhuma interferência, não tinha nenhuma fenda aberta, o trabalho era absolutamente protegido. E isso vai deixar você blindada, a sua casa blindada, contra quaisquer ataques espirituais, quaisquer obsessores, quaisquer zombeteiros. Então eu quero convidar você, paciente, a se comprometer com a sua espiritualidade em primeiro lugar, a você realmente marcar uma data para participar de uma cerimônia e ir para essa cerimônia. Não deixar espaço para, se acontecer tal coisa aí eu não vou. Se faltar dinheiro aqui é bom que eu nem paguei a energia de troca. Pare de se comportar dessa maneira, isso é mentalidade de escassez. Sem planejar com antecedência, você nunca vai realizar nada na sua vida. Grave o que estou lhe falando. E você, dirigente, deixe de ter medo de não ter pessoas na sua cerimônia. Coloque as regras, emane prosperidade, tenha um trabalho de excelência e Deus vai mandar para sua casa as pessoas comprometidas que vão honrar o seu trabalho. E aí você nunca mais vai ter problema com gente faltando na sua cerimônia, porque isso é péssimo, isso deixa você triste, isso baixa a sua frequência vibracional, coisa que dirigente não tem que viver, principalmente ancorando uma cerimônia de ayahuasca. Recentemente, eu tive uma paciente que me pediu para entrar de última hora porque o marido não tinha conseguido folga para participar da cerimônia antes. Ele queria participar, mas ele não tinha conseguido a liberação do trabalho. E eles me pediram para entrar depois que eu já tinha fechado os portais de ingresso. Então, o que eu fiz? Fui fazer um rapé, meditei para saber se a espiritualidade autorizava a entrada deles no campo. E eu recebi a autorização da espiritualidade, mas isso para mim não bastou. Como a gente já estava com a energia selada, eu fui no grupo do WhatsApp com todos os participantes e eu pedi autorização para todo mundo que estava no grupo. Porque é uma energia nova que está entrando, então eu quero situar as pessoas que já estão ali de qual é a energia que está chegando, qual que é o propósito dessa pessoa que está chegando, o que ela está buscando. Então a gente fez dessa maneira. Eu pedi no grupo autorização, enquanto todo mundo não autorizou, eu não deixei que essas pessoas ingressassem. Então, eles ingressaram no grupo depois que todo mundo autorizou. Então, energia nova precisa desse respeito com a egrégora, que já está firmada, porque você tem uma energia firmada. É mais ou menos que nem você está fazendo um bolo de um determinado sabor, vem alguém, joga um ingrediente a mais naquele bolo. Qual o sabor que vai ficar o bolo? Será que um ingrediente a mais na receita vai mudar o bolo? Claro que vai. Então a gente precisa pedir autorização não só para a espiritualidade, mas para as pessoas que estão ali no grupo, que chegaram antes, que fizeram a sua parte no tempo correto. É respeito ao paciente que já
integrou a egrégora. E falando sobre o respeito ao paciente, eu quero trazer mais algumas coisinhas relacionadas aqui à playlist ao término também da cerimônia. Quando tem um paciente revirando por conta de alguma música, alguma coisa assim, eu sou sensível o suficiente para trocar aquela música. É lógico que eu não vou cortar de uma vez. Eu vou lá na minha mesa de som. Se você não tem uma mesa de som, você está usando o celular ou algum outro aparelho de som, você vai abaixando o volume devagarinho até encerrar a música. Nome bonito para isso: fade out. Você dá um fade, você vai abaixando, né? Não tem aquelas músicas que terminam dessa forma, que vão abaixando, abaixando, abaixando até terminar? Você vai dar esse efeito na música. Não te custa nada fazer alguma coisa desse tipo, não custa nada. Já aconteceu de eu ter construído uma playlist toda alinhadinha, toda bonitinha. Chegando a hora do trabalho, a hora que entram as energias das pessoas que estão lá, eu sinto que uma música tá cansativa, que aquela música lá não deve entrar. E eu tenho esse dinamismo durante a cerimônia. Eu vou lá na mesma hora e acrescento uma música, ou tiro uma música, aumento, abaixo, mexo nos graves, médios e agudos. Né? Teve uma cerimônia, acho que foi o Cristo em Mim. Eu tava no ancoramento e eu coloquei uma música que eu amo, da Ana Paula Valadão, né? Chama Me Ama, a música. Então a música no começo parece um abraço, né? Você se sente no oceano, aquela coisa mais linda. E ela começa, tem ciúmes de mim, coisa mais linda a música. De repente entra lá o refrão da música. E o refrão começa a repetir uma frase. Me ama, e fica aquela repetição. Aí eu tava ali no ancoramento, sentadinha, minha guardiã Mari do meu lado, e eu falei assim, Mari, me ajuda a levantar, eu tava muito na força, eu falei, me ajuda a levantar que eu preciso tirar as frequências de médio, tem muito médio nessa música. Aí ela me ajudou a levantar, eu fui no pinote, cheguei rápido na mesa, que eu não tava suportando aquela frequência de médio, fui na mesa de som, reduzi bastante o médio, aumentei o grave, falei, tá, vamos ver se melhora, e repeti aquele refrão, e repeti aquele refrão. E a música me torturando por dentro, eu falei, caramba, é um louvor evangélico, eu amo música evangélica na força, mas aquela música tava me dando quase uma peia. E aí eu respirava fundo, a Mari, minha guardiã, ela olhava e falava assim, mana, você tem que tirar essa música da playlist. E eu falava, não, vai todo mundo sofrer junto, se essa música tá aqui é porque ela tem que estar aqui. E ela respirava fundo. Aí daqui a pouco eu lá sentindo a música, eu já tinha tirado todo o médio possível, colocado grave. Aí eu falei pra ela assim, falei, mana, eu recebi um aprendizado assim importante nessa música. Ela, qual, mana? Eu falei assim, até amor, quando é demais, também enlouquece. Eu falei pra ela, a gente tava quase ficando doida de tanto me ama, me ama, me ama. E eu falei assim pra Jesus, tá bom, Jesus, já entendi que você me ama, pode me amar um pouquinho menos? E ali eu fiquei assim, gente, quase em pé. Depois a gente deu risada. Aí eu tava fazendo alinhamento da play depois do ancoramento, substituí essa música por uma música da Nini Gailon, Vou Voar, coloquei essa música no lugar, porque era mais suave, e mesmo que eu ame músicas evangélicas, eu uso bastante, eu escolho as que tem piano, as que tem flautas, que são mais leves, essas que tem muita guitarra, muita barulheira, eu procuro evitar, porque as frequências de médio, elas realmente vão incomodar bastante os pacientes, né, inclusive eu. Então você precisa entender que você tá ali como âncora do trabalho e não tem que ter uma playlist engessada. Dá para mudar, né? A espiritualidade quer assim. Não, é você que quer assim, meu filho. A espiritualidade colocou você como instrumento para sentir o que está acontecendo ali no campo e fazer as adequações necessárias. Então, se tiver que tirar uma música, você tira. Se tiver que pôr outra, você põe. Se tiver que abaixar, você abaixa. Enfim, e eu já fiz isso diversas vezes. A minha playlist, ela é muito bem construída, mas ela não é engessada. Outra coisa também, importantíssima. O trabalho só termina quando o último paciente descer da força da medicina. Isso é respeito com o seu paciente. Aqui na Chave Mestra, enquanto a última pessoa não aterra, a gente não finaliza. E eu já prolonguei diversas vezes a minha playlist. E não tem essa, já vou botar no aleatório do Spotify. De jeito nenhum. Eu preciso selecionar quais energias eu vou ter no meu campo. Eu tenho playlist que não acaba mais no meu Spotify, eu vou escolher na hora, eu vou na unha. Acabou a playlist, espera aí que eu vou adicionar mais 10 músicas. Eu vou olhando o que tem coerência para aquele campo e eu vou escolhendo e adicionando na mesma hora. Eu acabo sendo a DJ espiritual da noite. Eu faço isso acontecer. Por quê? Porque eu preciso que do início ao fim esse trabalho seja coerente. Então eu não vou deixar em Spotify aleatório de jeito nenhum, jamais. Isso é um crime. Jamais eu faria isso com o meu paciente. E muito menos fazer como eu já vi egrégoras fazerem, acender a luz na cara do paciente. Ó, gente, o trabalho acabou, vai cada um para sua casa, com o campo aberto.
na força da ayahuasca para ser atacado por obsessor? Como assim? Isso não existe. Então, assim, se vocês já viram isso acontecer, não volte nunca mais nessa casa, porque isso não é uma boa casa. Uma boa casa, ela tem respeito com o paciente, espera o paciente descer da força para encerrar o trabalho. Por isso que eu falo, já verifique com seus pacientes para eles não assumirem compromisso no dia seguinte, porque é muito ruim quando o paciente tem que sair mais cedo. Já aconteceu da pessoa ter que sair mais cedo aqui e eu precisar liberar porque tem um compromisso inadiável. E quando é assim, eu preciso fechar o campo dessa pessoa. Da mesma maneira que você tem uma oração de abertura, você tem que ter uma oração de término, onde você faz um decreto pedindo que o campo daquelas pessoas, daqueles pacientes, estejam completamente selados, blindados, fechados, com o trabalho encerrado. Para que você tem que obrigatoriamente fazer isso? Ou você sela o campo dos seus pacientes, que foi um campo que você abriu, ou eles sairão com o campo aberto e absorvendo todo tipo de energia que está na rua. Então não é isso que você quer. Por isso que ninguém pode sair na força da ayahuasca, porque se a pessoa estiver na força, nem você consegue fechar o campo da pessoa. Você não consegue, de jeito nenhum. E mais uma vez, em respeito ao paciente, algo que também é de praxe nosso aqui, ninguém atravessa nada sozinho. Assim que a gente vê um irmãozinho abrindo limpeza ou coisa do tipo, tendo um processo mais difícil, a gente se aproxima, muitas vezes sem falar nada, sem intervir no processo. Se for necessária intervenção, a gente faz a intervenção, mas quando é necessário, a gente só se aproxima e fica ali com a nossa energia. Às vezes aponta a mãozinha, se você é reikiano, já aproveita e utiliza as suas habilidades como reikiano. Mas se você não é reikiano, mesmo que não seja, você pode apontar as suas mãos para uma pessoa e começar a orar por ela. Só a sua energia ali do lado já vai trazer esse centramento. E a pessoa vai voltando. Às vezes, o ato de você ver que a mulher tá vomitando, uma moça, de repente, puxar o cabelo dela para não cair no balde. Eu já ando com um monte de chuquinha no meu braço para ir prendendo o cabelo das mulheres, né? Eu sempre peço para elas trazerem, mas às vezes elas esquecem, então eu tenho esse cuidado, esse zelo de prender o cabelinho delas. E sempre tá com um papelzinho na mão, às vezes a pessoa tá ali no processo que ela tá com o papel do lado, mas não consegue alcançar. Então, a gente sempre tá junto atravessando esse processo. Isso é bom porque a pessoa se sente ancorada, acolhida, cuidada. Isso faz diferença. Às vezes, chegar pertinho só para fazer uma oração em pensamento mesmo, emanar a energia, né? Às vezes, você é espírita, você fazer um passe na pessoa e ela melhora e ela fica melhor naquele processo, atravessa com mais facilidade. Isso são coisas que a gente faz, a gente não deixa ninguém atravessar sozinho. Tem casa que fala assim, não, cada um seu processo. Se a pessoa cair, a pessoa que se levante sozinha, tá passando peia, passa peia sozinha. Não, a gente não faz isso aqui. Em respeito ao paciente, para que a sessão não seja traumática, é muito importante você trazer esse acolhimento. E se alguém tiver num processo mais difícil, daquele que está perdendo a consciência, daquele que está entrando em surto, ou coisa do tipo. Isso aí são cenas dos próximos capítulos, da nossa próxima aula, onde a gente vai falar dos processos, da cura propriamente dita, como atravessar, como pensar, como respirar, como trazer técnica para literalmente dissociar a energia. Isso a gente vai falar amanhã com mais carinho, com mais cuidado e mais completude. Por hoje eu quis focar nos dirigentes. Se você é paciente, você vai poder avaliar a conduta do dirigente da casa que você frequenta e assim você vai saber se o trabalho está sendo bem realizado. Eu entendo que muitas dessas coisas, às vezes, o dirigente que me assiste nunca nem parou para pensar. É por isso que a gente deve estudar, é por isso que tudo isso que a gente está trazendo aqui pode contribuir tanto para o seu trabalho, para que a sua casa não só seja bem vista, mas para que você gere transformações verdadeiras nas vidas que são colocadas nas suas mãos. Afinal, não trabalha com a ayahuasca ninguém que ela não tenha escolhido. Se você trabalha com a medicina, você foi escolhido para isso. Honre muito essa missão. Tá certo? E amanhã, então, a gente vai trazendo algumas práticas para que você tenha um processo mais leve, mais controlado e muito mais curador, transformador para sua vida prática. Eu vejo você, então, na próxima aula. Muito obrigada por estarem aqui e até amanhã.